Bom, pessoal, então boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nessa noitezinha fria, ventosa de sábado. Sejam bem-vindos à Century, né, a essa plataforma online. A gente tem adotado cada vez mais, né, os cursos online, porque a gente consegue fazer com que as pessoas que muitas vezes não teriam como participar de um curso presencial também tenham acesso, né, à qualificação profissional e à atualização profissional. Então, sejam todos muito bem-vindos. E o curso de hoje, né, ele vai abordar o paciente politraumatizado e como que é feito, né, e o que é importante a gente entender do paciente politraumatizado dentro de uma sala vermelha, né, uma sala de emergência, seja num pronto-socorro, seja num centro de trauma. O que a gente precisa de conhecimento, de identificação, alguns pontos importantes, sinais de alerta que a gente precisa ter, então, com esses pacientes vítimas de trauma. Tá? Bom, pessoal, quando a gente fala, né, em atendimento a um paciente politraumatizado, ele requer, né, uma equipe qualificada, uma equipe preparada e um setor que esteja organizado, né, preparado para receber esse paciente. Então, a gente tem que ter as portas de entradas prontas para receber um paciente politraumatizado, né? Um paciente que já passou por uma triagem, né? Provavelmente esse paciente politraumatizado ele venha sendo removido por um serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, um serviço de APH. Então ele já passou por uma triagem, já passou por uma classificação de risco, e esse paciente agora ele precisa de uma porta de entrada, né? Então essa porta de entrada, uma sala vermelha, ela precisa estar preparada para receber esse paciente com toda a sua complexidade, né? Um paciente de politrauma, um paciente vítima de um politraumatismo, ele não é um paciente onde a gente pode atuar apenas em um aspecto, né? Ele é um paciente complexo, ele é um paciente onde a gente precisa de várias vertentes, de um conhecimento múltiplo, né? De fazer com aquela avaliação holística do paciente, para que a gente consiga, então, dar um melhor prognóstico para esse paciente e maiores chances desse paciente evoluir bem, né? Tendo em vista que um paciente vítima de politrauma não tem, sabe dos riscos que se corre, né? E a probabilidade desse paciente vir evoluir a óbito, por exemplo, tá? Opa, aqui. Então, gente, a primeira coisa é que quando a gente fala em atendimento ao politrauma, a gente tem que falar do planejamento da equipe, né? Muitas vezes a gente vê nas salas de emergência que quando chega um paciente grave, vai toda a equipe para dentro da sala, né? Então, às vezes ficam 8, 7 profissionais dentro de uma sala para a realização de um atendimento. E muitas vezes essa quantidade de profissionais, né, acaba prejudicando. Mas como saber, né, quem deve ir, quem não deve? A gente simplesmente não pode abandonar o pronto-socorro, por exemplo, ou a emergência, né, ou o centro de trauma, e focar apenas em um paciente e todos os outros pacientes ficarem com um atendimento negligenciado. Então, esse atendimento ele tem que ser realizado por uma equipe preparada, mas não tem a menor necessidade de toda a equipe da unidade deslocar para dentro de uma sala vermelha, tá? O planejamento ele é fundamental, e o planejamento ele é prévio, né? Eu gosto dessa frase que ela diz o seguinte: a chave para um sistema organizado é a designação de uma pessoa para comandar e observar o cuidado global do paciente. O que a gente está falando? A gente está falando de uma liderança, né? Um serviço de emergência tem que ter uma liderança que vai assumir essa responsabilidade para si e vai delegar as tarefas para os profissionais que com ele vierem a atuar dentro da sala de emergência. Então, esse profissional, no momento que ele assume essa responsabilidade, que ele acaba delegando para os colegas o que cada um vai fazer no atendimento, a gente acaba tendo um líder, né, direcional e trazendo, então, um atendimento de forma organizada. Então, assim, nessa vertente, né, de planejamento e organização, os membros da equipe, nós temos que ter um líder dentro da sala vermelha, né? E cada membro da equipe tem que saber o seu papel.
Não adianta a gente ter 2 profissionais fazendo a mesma ação e daqui a pouco nenhum profissional fazendo uma outra ação extremamente importante. Então, cada membro da equipe tem que saber o seu papel dentro daquele protocolo de atendimento a esse paciente politraumatizado, tá? Uma coisa importante, gente, a gente muitas vezes acontece, né, os profissionais que atuam na sala de emergência não saberem onde ficam o local dos materiais e dos equipamentos. Isso é inadmissível, né? No momento que a gente trabalha num setor, a gente tem que conhecer o local de todos os equipamentos e de todos os materiais. Isso serve para o técnico em enfermagem, isso serve para o enfermeiro, isso serve para o médico, tá? Toda a equipe tem que saber o local de onde ficam os materiais. Vocês imaginem, no meio de um atendimento de um paciente politrauma, se precisa de um dreno de tórax. Aí o profissional, o médico pede, olha, eu preciso de um dreno de tórax. Aí o enfermeiro diz pro técnico, pega ali para mim um dreno de tórax. Aonde está? Ou então o enfermeiro não sabe onde está, ou o médico não sabe onde está. Então, não é nesse momento que a gente vai conhecer a disposição dos materiais. Não é neste momento de atendimento ao politrauma que a gente vai conhecer a nossa unidade, o nosso setor, saber onde ficam os materiais e os equipamentos que a gente tem, né? Isso tem que ser feito previamente. No momento que a gente passa a trabalhar num setor, a gente precisa conhecer essa nossa unidade, a gente precisa conhecer o funcionamento dela. Então, a gente precisa saber isso previamente, né? Manter as precauções universais. Gente, EPI é para nossa segurança. Os equipamentos de proteção individuais, eles são para nossa proteção, tá? Então, a gente não pode abnegar disso. Não pode deixar de usar uma luva. Ah, não estou conseguindo puncionar, vou puncionar com vou tirar a luva para conseguir puncionar. Não, não pode, tá? Manter a precaução universal é uma segurança do próprio profissional. É fazer com que nós tenhamos uma segurança de não se contaminar. A gente não sabe se o paciente tem alguma doença infecto-contagiosa, não tem como saber. As pessoas não apresentam, né, um letreiro dizendo, olha, eu tenho hepatite, eu tenho HIV, eu tenho qualquer outra doença infecto-contagiosa. Então, além do EPI ser um equipamento que nos protege, né, ele é um equipamento que nos dá uma postura profissional em relação ao paciente, certo? Um outro fator fundamental que a gente não pode deixar de mencionar quando se fala em abordagem de um paciente grave, né, um paciente politrauma, dentro de uma sala vermelha, é a questão da postura profissional, né? Quando a gente está atendendo um paciente grave, a conversa entre a equipe tem que ser única e restrita em relação ao caso que a gente está atendendo. E não, né, conversas paralelas, deboches, risadas, pré-julgamentos. Ah, tomou um tiro, uma facada na barriga, mas também o que será que ele estava fazendo? Isso não é uma postura de um profissional que trabalha num setor de emergência, numa sala de emergência, e que vai atender um paciente politraumatizado. Não é nosso papel saber o que o paciente fez ou deixou de fazer, né? É nosso papel, naquele momento, estabilizá-lo e reduzir ao máximo o risco iminente de morte que esse paciente venha a ter. O resto, gente, os pré-julgamentos ou os julgamentos, a gente deixa para os órgãos competentes, né? Que é o judiciário, não é os serviços de saúde. Muitas vezes a gente vê uma falta de postura total dos profissionais em relação aos pacientes. E a gente não pode naturalizar isso. A gente não pode acreditar que o deboche, que a piadinha sejam naturalizados dentro de um serviço de saúde, tá? Uma outra coisa fundamental que a gente tem que ter claro em mente é que os nossos equipamentos, eles têm que estar organizados e testados, né? Imagina pegar um laringoscópio para entubar um paciente e aí se dá conta naquele momento que não tem pilha ou que a lâmpada do laringo está queimada.
vou pegar o desfibrilador e me dou conta de que ele não está carregado, que ele não estava na tomada. Então, a gente precisa ter esses equipamentos testados previamente. Isso é fundamental para que a gente consiga prestar um atendimento de qualidade ao nosso paciente. Tá?